A gente sabe que sequências de filmes podem tanto expandir um universo quanto repetir fórmulas já conhecidas. E o que será que aconteceu no caso de Moana 2? E aí eu já adianto que, infelizmente, Moana 2 seguiu pelo segundo caminho, que é o de replicar fórmulas já conhecidas. E aí, se a gente pega o primeiro filme, que é um filme que, pra mim, ele é muito especial, ele tem uma emoção muito forte na história dele, na trajetória da protagonista, que é a Moana. O segundo filme já perde isso, pela maneira como ele contextualiza a história, a narrativa, e também pela forma como ele vai entrelaçar as questões dos próprios personagens. E eu acho que quando a gente já tem uma primeira história, um primeiro filme que é querido e que é especial pra gente, e que é uma boa história, como é o caso de Moana 1, quando se cria um segundo filme, a gente já fica numa expectativa também de que pelo menos esse filme possa fazer jus à história original. Mas nem sempre é isso que acontece. E antes da gente entrar em Moana 2, acho que é interessante recapitular algumas coisas da história do primeiro filme, que se passa numa ilha onde os moradores ficam isolados porque eles não podem atravessar o mar para além dos recifes. E isso permanece dessa forma até que a aldeia começa a sofrer com uma maldição, que vai interferir nas terras e na maneira como as pessoas vivem ali. E aí a importância da Moana, que vai ser quem vai ter a coragem de enfrentar esse mar desconhecido para poder reverter essa situação para as pessoas ali. Então é uma jornada muito bonita que envolve o desejo dela de encontrar um lugar para ela mesma e também uma certa conexão com os ancestrais, principalmente com a avó dela, que é uma figura muito importante no primeiro filme, até de conexão emocional. É uma figura que, de alguma maneira, vai conectar a Moana com uma parte dela que ela desconhece, ao mesmo tempo ela quer conhecer. E toda essa jornada é acompanhada por uma música muito especial que se chama How Far I Will Go, que pra mim, embora tenha outras canções que eu também gosto do filme, essa eu acho que ela fica realmente marcada na memória de quem assistiu o primeiro Moana e que torna esse percurso da personagem ainda mais especial. Então, em Moana 1 a gente tem uma narrativa encantadora e também emocionalmente consistente. Os personagens são cativantes e também são muito bem construídos, eles realmente ficam na nossa memória. E a trilha sonora é uma trilha sonora que eu acredito que é muito especial e tem também uma originalidade na própria ambientação. Eu acho que é difícil a gente se esquecer das cores que a gente vê no filme, que são muito vivas, vibrantes. É como se a gente realmente estivesse naquele lugar ali com aqueles personagens e realmente os lugares se conectam às histórias e aos objetivos e desejos deles também. Ou seja, é uma história que ela é original e que as partes desse todo elas se complementam, elas conversam. Então ali tudo é muito bem amarrado. E eu acho que essa jornada emocional da personagem é o grande trunfo de Moana 1. Mas o que é então que mudou de Moana 1 para Moana 2? E aí eu vou dizer que muito pouco mudou, e esse é um dos problemas do longa de 2024, porque tem muita repetição de coisas que se passaram no primeiro filme. Mas aí tem uma outra coisa que eu acho que é importante mencionar, é que Moana 2 era um projeto pensado para ser uma série. E aí, em entrevistas concedidas à imprensa, um dos roteiristas do filme, que é o George Bush, explicou que o estúdio optou pela essa mudança porque eles perceberam que era uma história tão épica, com uma escala tão grande, que eles pensavam que as pessoas gostariam de ver isso numa tela maior possível. E ainda nessas entrevistas, a equipe técnica do filme diz que a adaptação da série para o filme envolveu ajustes significativos. Isso é muito visível na tela, já que muitos dos arcos e momentos musicais planejados para a série precisaram ser reduzidos ou eliminados para manter o foco na narrativa central da Moana. E quando eu digo que isso é perceptível, o filme ele já começa de uma maneira um tanto ali parecendo que está faltando um pedaço, porque a narrativa do primeiro filme para o segundo ela vai ter um salto ali de alguns anos. Então parece que falta alguma coisa, e não é só nesse momento, são em outros também, que às vezes parece que está um pouco corrido demais e que parece que falta estabelecer contexto para as coisas que estão acontecendo em cena. E eu acredito que parte disso se deve a esse projeto ter sido pensado primeiramente como uma série e não como um filme. E para contextualizar um pouco Moana 2, a aventura se passa alguns anos após os eventos do primeiro filme.
a Moana recebe um chamado inesperado dos seus ancestrais e que vai levá-la novamente a navegar por mares desconhecidos. E o objetivo agora é encontrar e reunir as pessoas de outras ilhas que foram separadas por uma maldição. E para isso a Moana se reúne novamente com o semideus Maui, junto de uma tripulação formada por novos marinheiros. A partir do que eu trago desse contexto, eu penso que quem assistiu Moana 1 vai conseguir ver bastante semelhanças com a narrativa do primeiro filme. E aí esse é um elemento que eu já falei aqui que eu vejo como um problema do longa de 2024, que é repetir elementos do filme anterior. E é uma repetição que ela é feita de uma maneira em excesso. Por exemplo, no quesito piada. Quem vai se lembrar de Moana 1 tem bastante piadas que são feitas com frango. Ele tá novamente no longa agora de 2024 e o tempo todo ele é trazido ali para a cena para poder fazer algum tipo de piada com ele. E no começo fica engraçadinho para a gente poder trazer essa memória do filme anterior e depois isso também já passa da conta. E apesar de eu estar trazendo o personagem do frango, tem outras situações também que as piadas se repetem e que vai ficando cada vez mais cansativo da gente escutar. Perde a graça porque passa do tom. E apesar de toda essa repetição, tem alguma novidade no filme? E aí a gente vai ter alguns personagens novos. Só que o problema é, como a narrativa fica um pouco encurtada em alguns momentos, tentando compactar muita coisa, esses personagens novos não são tão bem desenvolvidos. Então é difícil a gente se conectar com a história que eles trazem, a não ser a história que a gente já conhece da Moana, do Maui, que já são personagens que estão estabelecidos na narrativa. Agora os novos já tem uma dificuldade da gente conseguir ler melhor a história deles e o objetivo deles também no próprio filme. Portanto, essa fragmentação da narrativa, essa repetição de elementos e esses personagens que são mal aproveitados ou mal desenvolvidos vão trazer uma falta de consistência para Moana 2, que é diferente daquilo que a gente viu em Moana 1, que tem todo aquele impacto emocional que vai atingir não somente os personagens, mas também a gente enquanto espectador. Em outras palavras, o que a gente sente em Moana 2 é o impacto da indústria do cinema de transformar histórias em franquias, muitas vezes diluindo a magia do original e criando algo do mesmo. E aí aproveita para me contar aqui nos comentários se vocês gostam do primeiro filme, se já assistiram Moana 1 e também se tem expectativas para o segundo filme. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.